Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos contemporâneos. Nós vamos falar sobre o conclave, nós vamos falar sobre a polêmica do Miguel e alguns contextos da geopolítica que envolve o nosso país. E nós vamos abordar todos esses aspectos. Queridos, nós estamos perto de um conclave, e o conclave seria a eleição do pontífice da Igreja Católica, que é o Papa. Eu tenho os meus respeitos aos nossos irmãos católicos, a minha consideração pela perca do seu líder maior, e de qualquer sorte, o mundo sentiu. Mas no que tange a profecia, no que tange a escatologia, no que tange ao acontecimento dos últimos anos, nós precisamos ter uma atenção muito ponderada. Até porque a geopolítica, ela trabalha para tudo isso. Eu estudo escatologia há 20
anos, algumas matérias, alguns itens, né, da teologia, como escatologia, o profético, gosto muito do profético, eu gosto muito de mover profeticamente, amo todas as igrejas com suas liturgias, doutrinas bíblicas, teológicas, sadias, mas gosto muito da área profética, me interesso muito por essa área. Constantemente nós estamos aí sendo ministrado por pastor Marcos Gordon, e na sua igreja Shekinah, né, ou presencialmente ou por live. Mas gostaria de falar sobre o conclave que vai ter. Um abraço aí, pastor Marco Gordon, um grande mestre, um grande homem de Deus, que eu e minha esposa temos total deferência. O conclave, há um entendimento entre os teólogos, até teólogos católicos. Hoje, para mim, o maior teólogo do mundo se chama Nicholas Thomas Wright. Até então, Nicholas Thomas Wright, ele tem uma teologia mais batista, mais fundamentada na palavra de Deus. E alguns dizem que surgirá aquele versículo de Apocalipse 17, Apocalipse capítulo 11, capítulo 17, que sugeriam um anticristo, né, oriundo da Igreja Católica. Daniel teve a visão que ele viu uma ponta pequena, da ponta pequena ele viu uma voz que falava arrogantemente. João, ele teve a visão, uma visão muito peculiar também, em sintonia com o profeta Daniel. A minha opinião é que nós devemos estar se empeorando, porque já falei com vocês aqui, a democracia ela está derretendo, a democracia ela está se eclodindo, né, evaporando, implodindo, as suas bases, seus alicerces estão cada vez menos favoráveis. E, contraposição, nós temos países, não necessariamente países orientais, mas países como a Rússia, né? E a própria China, que estão se fortificando em seu regime nacionalista proativo. Tenho a dizer que a democracia, eu falei aqui que eu sou um defensor intemperado na democracia. Eu fiz filosofia, a filosofia defende muito a democracia, os grandes filósofos, os principais filósofos, eles são detentores da defesa da democracia, mas o fato é que a democracia está derretendo. Eu já falei aqui sobre esse vídeo, sobre a democracia está derretendo no mundo. Ouço vários especialistas, homens doutos e homens com saberes fora do comum, a despeito desses temas, e todos são unânimes sobre isso. E a principal noção que nós devemos ter é que a igreja precisa ter a sua parte. Continuar ganhando almas, orando, buscando, se unindo. E aí entra uma questão que eu acho muito preponderante, como o menino que está sendo meme aí em tudo que é lugar, que está sendo alvo de debates, inclusive até em faculdades, como que é o missionário Miguel, né? Alguns denominam como um pregador mirim, profeta mirim, que eu coloquei aqui algumas coisas, né, no Instagram, escrita, eu quero verbalizar. Primeiro, eu acho que ele precisava ser mentorado, nada contra a pessoa dele, porque eu já vi
vários pastores, inclusive pastores renomados que eu respeito, que ele é apenas um menino e que é melhor estar na igreja. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que ele está fazendo besteira. E a questão que, por fazer e falar algumas besteiras, e as pessoas, tem pastores que pegam ele como para capitalizar dinheiro, e hoje com o advento da internet, com o advento dos meios sociais, a mídia, ela dá vazão a qualquer um. Você pode se tornar uma pessoa midiática, né? A qualquer momento. Só basta você fazer algo que o povo goste. E Miguel é o bala da vez. A primeira coisa que Miguel precisa ter é um tutor. Ele tem dom, tem talento. Eu falo que eu nasci no Evangelho, comecei a pregar, não vou dizer que eu comecei a pregar cedo, mas comecei a pregar com meus 18 anos de idade, né? E prego até hoje. É claro que ele está muito precoce para pregar, mas Deus usa quem quer. Mas a forma que está sendo feita, nada contra o Miguel, é preciso poderar isso. O Miguel, ele está sendo duas coisas. Ele precisa conscientizar que ele é uma criança, um pré-adolescente. Outra coisa, ele precisa, as pessoas que precisam estar perto dele, precisa parar de usá-lo para criar capital, fazendo a igreja de comércio, os vendedores do templo. Porque ele tem um bom oratório, ele explica bem, ele fala melhor do que qualquer um de nós aqui, um português, um vernáculo cadenciado, perfeito. Ele tem essa virtude, embora seja um menino. E quando menino, ele precisa obedecer às etapas. Ninguém está contra ele. As pessoas que se levantam contra ele. E daí saiu aquele dizer em inglês, né, que foi uma chacota e uma chocarrice no mundo todo evangélico, inclusive em mundos seculares dos mais diversos tipos e abrangência possível, né? E algumas pessoas preocupadas com ele. Então ele precisa ressignificar, ele precisa voltar à posição que lhe é cabida, não está pregando em púlpitos falando certo tipo de coisa, porque eu já li, inclusive isso é tema de estudo, de concurso, o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu falo porque eu já estudei e fui em várias provas e foi muito bem nessa área. Então, a criança ou adolescente, ele não pode capitalizar, né, dinheiro em cima de púlpitos. E é óbvio, é sabido, é notório, é patente, é ciente que ele atrai grandes multidões. Ele atrai grandes multidões. É a bala e a bola da vez. A internet criou um personagem em cima dele e ele se deixou levar. Mas a palavra de Deus diz que não consagra neófitos, né, para que não venha cair no entendimento, na sã doutrina, e venha cair no laço de Satanás. E tem muitos pastores que são mercenários. Tem muitos pastores sérios, mas tem pastores que são mercenários. Pega um menino desse, vai atrair multidões, todo mundo vai querer ver o menino daquela língua estranha, né? Ou da língua inglesa que ele falou ali, até o inglês ele falou errado. Eu também sou professor de inglês e vi vários especialistas em inglês. O que ele falou ali não tem nada a ver com a língua inglesa, né? Não tem nada a ver. Ele é um menino arrogante, os pais deveriam tolir ele, no sentido de visar não o lucro em cima de um menino, mas visar o caráter, a personalidade desse menino. Haja em vista que, não quero comparar ele, mas com o J.A. J.A. foi a mesma coisa. J.A. foi aquela coisa toda, só que J.A. foi na questão da música, do louvor, adoração, por assim dizer. Explodiu já Raul Gil, né?
teve aí o apoio do pastor Cília Malafaia, aí cresceu, foi aquele absurdo todo, uma voz belíssima, uma voz estrondosa, né, linda, maravilhosa, mas tudo bem. Mas J.A. se perdeu e está sendo um dos maiores alcunhas, uma das maiores, digamos assim, escândalo e vergonha para o evangelho. Por quê? Porque ninguém tratou com o menino. Pegaram o menino, viu o talento, cantava bem, expressão de voz, né? Um mini Michael Jackson. Ele é um mini Michael Jackson. Uma voz elástica, uma voz plena. E o cara se tornou, e hoje tá essa aberração que está aí. Agora, com Miguel, é a mesma coisa. Então, os pastores precisam que, esses pastores que vão pagar caro, que estão pegando esse menino, bota no púlpito, porque qualquer igreja que coloca no púlpito, dizem que 20, 30, 40, 50 mil reais. Uhul! Então, 20, 40, 50 mil reais. Pode passar. Então, 20, 40, 50 mil reais que esse Miguel dizem que ele ganha. Então, queridos amados irmãos, devemos ter essa consciência e a ciência de que toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. E não obstante disso, tratar com o menino, com a criança que ele é. Ele precisa brincar, ele precisa desenvolver, ir para a escola, né? Precisa moldar, né? E outra coisa, ele pode falar na igreja, pastor? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a partir desse momento. Desde que ele dê uma saudação, desde que ele não fale de dinheiro, desde que ele não cometa as meninices, ele pode dar uma saudação, até oportunidade, ele totalmente ressignificado. É o momento agora? Não. Depois de ele ressignificar, ele passar pelo processo, aí o conselho tutelar tem que entrar em vigor, aí tem que entrar também o Ministério Público, tem que ficar de olho. Para quê? Para que ele não venha trazer escândalo. Gente, uma coisa que eu fico assim, admirado, é com os escândalos das chacorrices, blasfêmias que eu vejo aí em nosso meio. Eu estava vendo que muitas pessoas, ela faz canal evangélico, gospel, para você dizer, imitando as pessoas falando em línguas, imitando pessoas profetizando, e isso não é bom. Você não vê memes, né, na igreja católica, memes, né, nas religiões matrizes africanas. Mas os evangélicos, se vê muito desses memes. E uma outra coisa também que me faz pensar, eu estava vendo o Cacá Diniz, né, o marido de Simone ou Simária, não sei, acho que é Simone. E ele veio falar sobre Miguel, não sei o quê. Primeiro ponto, ele é empresário, que só não estou aqui para falar de ninguém, né? Mas só pensa em dinheiro. Ele é um multimilionário, a esposa dele é multimilionária, né? Já deveria também um conselho para ela, que é deles, né, largar essa vida e viver do evangelho. Ele apoia coisas que não faz parte do contexto cristão. Ah, mas é empresário, mas a Bíblia fala que tudo com ordem e com decência. Então ele veio sair em defesa de Miguel, né? Porque Miguel se tornou um produto comercial, capitalista, para as igrejas, para pastores, né? E dentre tantas outras coisas relevantes, como também aparição, né? Pessoas que estão ganhando em cima dele, né? E ele já tem uma prepotênciazinha, né? Várias pessoas que o aconselharam, né? E repreenderam ele. Imagina você, uma criança de 15 anos, querer processar as pessoas que
estão 30, 40, 50 anos no ministério, dando conselho para ele. E foi ele mesmo. Ele ligava pessoalmente para as pessoas. Então ele está mal assessorado, mal administrado. É uma pedra bruta que pode tornar amanhã ou depois um grande pregador, quem sabe já que ele é da área pentecostal, né? Se tornar um Marcos Feliciano, um Júnior Trovão, um Napoleão Falcão, né? Um Abílio Santana, né? Que são pregadores expoentes, são pregadores notórios, o próprio Silas Malafaia, né? São pregadores, são notáveis pregadores pentecostais, né? Se ele quiser se tornar um grande pregador lá na frente. Mas a maneira que ele está começando, a forma que ele está começando, não é uma forma correta. Então, eu oro a Deus para que ele venha se reconfigurar e venha se tornar um grande homem de Deus. Amém? Era só isso que eu tenho que falar, né? E que Deus venha dar juízo a ele, né? E as pessoas que estão ao lado dele venham ter essa consciência e essa ciência. Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado, Consolador, Espírito Santo, o que seria eu sem tua presença em mim, meu Deus? Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu, faz tua vontade em mim, Amém, meu glória a Deus. Deus. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção não saberia onde ir. Para todos os problemas só tu tens a solução, Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção não saberia onde ir. Para todos os problemas só tu tens a solução, és o motivo da minha canção. Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver
Deus abençoe todos vocês que vão ouvir essa mensagem. Temos também nosso canal no YouTube, PR Oséias de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, grandemente, e que a bênção do Espírito Santo possa estar no seu corpo, na sua alma e também no seu coração. Um forte abraço.